Se você achou que produzir música era a única coisa que o Lil Nas X sabe fazer muito bem, tá enganado, porque ele também é muito bom em causar na internet. Na última sexta-feira, ele lançou um clipe em que ele interpreta várias figuras religiosas, entre elas The Man Jesus Christ. E obviamente a repercussão disso foi bem negativa. O curioso é que ele acabou apanhando de todos os lados. Não só os religiosos atacaram ele, mas os fãs de música pop também. E aí surge a dúvida: a internet soltou a mão do Lil Nas X? Porque essa não é a primeira vez que ele traz uma temática religiosa no seu trabalho, mas da última vez que ele fez isso, alguns anos atrás, boa parte do público abraçou ele. O que não aconteceu agora. Então, o que mudou pra gente, de repente, ter saturado de um cantor que não lança música há quase 2 anos? Tá curioso pra entender essa história? Então senta aí e vem comigo, mas antes deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça. Eu sou o Fefo Caires, seja bem-vindo ao Fefo Verso. Esse é o nosso mundinho onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, divas pop, divas gays e muito mais. Então se inscreve pra você não perder nada. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz, tá bom? É @FefoCaires em todos os lugares. Pra você entender o que fez a internet mudar de opinião, você precisa entender por que todo mundo abraçou ele pra começo de conversa. Se você comparar o Lil Nas X com outros nomes da indústria, vai perceber que ele é relativamente novo nessa indústria. Isso porque ele só deu start mesmo na carreira em 2018, quando ele decidiu largar a faculdade para se dedicar à música, que é uma coisa que ele sempre amou. E aí vem a fatídica história da criação de Old Town Road, a música que foi o maior sucesso de 2019. Resumindo, o Lil Nas X comprou um beat por, sei lá, $30, e aí ele fez a música por conta própria, e ele divulgou a música com sangue, suor e lágrimas. Ele lutou muito pra fazer Old Town Road acontecer, ele divulgava em todas as redes sociais, porque o Lil Nas X, ele é o tipo de americano que cresceu na internet, então ele sempre teve uma presença no Twitter, nessas outras redes sociais, e aí ele descobriu como unir o útil ao agradável e trazer esse conhecimento que ele já tinha de internet pra impulsionar o trabalho dele. Vale lembrar que nessa época o Lil Nas X estava passando dificuldade, estava morando com a irmã, sabe, de favor, trabalhando no que conseguia para poder se sustentar, e no tempo que sobrava, ele tentava divulgar o seu trabalho na internet com memes, com piadas, com uma linguagem que já era muito familiar para ele. Até que finalmente Old Town Road estourou com uma dancinha viral no TikTok, e aí virou tudo que virou. E aqui, quando ele estourou com Old Town Road e só se falava nisso, já corriam alguns boatos sobre a sexualidade dele, mas até então eram só boatos. Foi aí que em junho daquele ano, 2019, o Lil Nas X revelou ser um homem gay. E de cara, ele foi muito abraçado pela comunidade LGBTQIAP+, apesar de não ter sido tão bem aceito assim no meio do hip hop. Eu acho que isso impulsionou ele a incorporar cada vez mais referências da cultura pop na sua música. Claro, sempre com um senso de humor e também brincando com alguns estereótipos de gênero. E agora que ele tinha se livrado de algumas amarras que ele tinha quando começou, até porque vale lembrar, o cenário do rap e do hip hop pode ser muito misógino, pode ser muito homofóbico, pode ser muito conservador. É claro que a gente tem inúmeros nomes que tentam e conseguem quebrar isso, mas vocês sabem como é, não é tão simples assim. E aqui a gente estava vendo a ascensão de um novo divo pop. E assim, os lançamentos do Lil Nas X também se tornaram cada vez mais polêmicos. E a gente vai de coisas mais simples, tipo ele usando um vestido de noiva em um clipe, ou postando uma foto como se estivesse grávido para anunciar o seu primeiro álbum, até ele dançar com o diabo em Monteiro, ou usar da nudez no clipe de Industry Baby com Jack Harlow. E é claro que mexer em tanto tabu assim vai ter uma reação, e todos esses trabalhos geraram críticas, alguns mais que outros, mas sempre teve uma polêmica ali. Só que até aí, parecia que essas críticas sempre vinham de um grupo que a gente está acostumado a ver criticar tudo, que é um grupo de conservadores, que fala em nome da moral, dos bons costumes, e que é muito hipócrita, a gente sabe bem. Então era, os conservadores sendo os conservadores, deixa eles falarem, vamos continuar com o nosso trabalho, com a nossa arte daqui. E foi assim, um hit atrás do outro, até que o cantor deu uma pausa na sua carreira e voltou só agora, em 2024, com o single J Christ. Primeiro que todo marketing para essa era foi bem controverso. Controverso ou controvérsio? Aqui tá falando que controversa é o que causa controvérsia. Então o marketing do Lil Nas X foi controverso porque causou controvérsia. Tá.
Lições de português com Fefucaires, que eu provavelmente devia saber desde a 5ª série, como jornalista. Desculpa envergonhá-los. Tá, então o marketing dessa era foi muito controverso. Por quê? Porque ele anunciou que estava entrando na sua era cristã e que ele tinha até se matriculado num curso de estudos bíblicos. E quando ele postou a capa desse lançamento, ninguém gostou muito. A gente já esperava que o público conservador fosse criticar qualquer coisa que o Lil Nas X fizesse, ainda mais se ele interpretasse mais uma vez uma temática religiosa nos lançamentos. Mas aqui, até o público Twitter, gays descolados, fãs de cultura pop, pareceram ser bem contra essa capa. Diziam que ele estava exagerando muito, que agora ele já tinha passado do limite, que estava repetitivo, porque essa ia ser a segunda era em que ele traz uma temática religiosa. E outras pessoas, como eu, simplesmente não gostaram porque acharam mal feito. Não sei, parece que a capa foi feita em inteligência artificial, achei as pessoas meio estranhas, a mão delas meio estranhas. Não sei, achei feia visualmente mesmo. Mas fiquei na minha. Depois disso, ele publicou um vídeo no TikTok vestido como Jesus, tomando doses de vinho e comendo hóstia, que são aqueles símbolos sagrados do catolicismo, né? O corpo e o sangue de Cristo. Como já era esperado, choveu crítica nesse vídeo, mas não foi só do público conservador ou do público religioso, foi dos fãs de cultura pop também. Será que o Lil Nas X tinha passado do limite agora? Um dos argumentos utilizados pela galera do Twitter era que o Lil Nas X sempre se escorava em alguma polêmica para conseguir vender a sua música, e que essa era uma fórmula já batida. Principalmente porque foi um grande carro-chefe do último álbum dele, Monteiro. Tem muita estética religiosa ali, ele traz críticas sobre conservadorismo, a estética é muito parecida. Então será que ele vai repetir o que ele fez lá atrás para tentar ter a mesma repercussão e o mesmo sucesso que ele teve com o último álbum? Tudo bem que é apostar no seguro, mas não fica muito repetitivo? Aí a gente lembra que não é de hoje que existe essa relação entre igreja e música pop. Sempre existiu essa teoria da conspiração de que quem faz muito sucesso é porque vendeu a alma pra alguém, ou porque fez algum pacto, ou porque faz parte de alguma seita. Talvez a artista de maior impacto que utilizou a sua música pra provocar a igreja de algum jeito tenha sido a Madonna, e isso assim, décadas e décadas atrás. Na época a Madonna também foi muito perseguida, o Papa tinha pedido para todo mundo parar de escutar a música da Madonna, então ela sofreu muita repercussão por ter enfrentado um inimigo tão grande quanto a igreja. E eu acho que enfrentar nem é a palavra, porque não era uma briga nesse sentido. Às vezes era mostrar uma figura religiosa de um jeito que o público não esperava e de um jeito que a igreja não aceita, não necessariamente diminuindo aquela figura, mas desconstruindo um pouco alguns arquétipos que fazem ele ser uma figura imaculada. Ou às vezes é você se colocando num papel de santidade enquanto faz coisas profanas. Então não é exatamente você tacando pedra na igreja, sabe? É mais você encaixando as peças de um jeito que elas não são normalmente encaixadas, entende? E na história da cultura pop, a gente teve outros nomes como Lady Gaga, Ariana Grande, Demi Lovato, todas elas retrataram a religião no seu trabalho de algum jeito. E enquanto o Lil Nas X divulgava essa nova era dele, boa parte do público dizia: amigo, você não é a Madonna, tá? Abaixa essa bola, para de comprar essa briga em todo o lançamento, porque vai ficar exaustivo. E o Lil Nas X viu esse tipo de comentário e disse o seguinte: os gays acham que eu tento ser como a Madonna ou como a Lady Gaga, quando, na verdade, e com todo respeito, eu tô pouco me ferrando pro que elas fizeram. Ele disse isso querendo dizer que ele tá focado no que ele tá fazendo, no trabalho dele, sem se preocupar com o que já foi feito antes. Mas pegou um pouquinho mal, né? A gente tem que respeitar quem fez as coisas primeiro. E aí, com todas essas polêmicas acontecendo, finalmente saiu o clipe de J. Christ, que era o que todo mundo tava esperando. E eu acho que no fim, a divulgação desse clipe foi mais polêmica do que o clipe em si. O vídeo começa com sósias de famosos indo em direção ao céu, e ali tá Taylor Swift, Kanye West, Barack Obama, Michael Jackson. E durante o clipe, o Lil Nas X aparece caracterizado como algumas figuras religiosas,
incluindo Jesus Cristo e Noé. O cantor se defendeu dos ataques dizendo que em nenhum momento a intenção dele foi zombar essas figuras, abre aspas. A imagem de Jesus é representada através da arte das pessoas desde que o mundo é mundo. Não tô tirando sarro de ninguém. E aí fica aquele grande questionamento. Será que essa reação que ele recebeu foi proporcional ao que ele entregou? Ou a internet exagerou um pouquinho? Porque muitas pessoas justificaram os ataques dizendo que ele estava diminuindo a imagem de Jesus. Mas na realidade, ele tá se colocando na imagem de Jesus. Então, no máximo, é narcisismo dele, de achar que ele é tão pica quanto Jesus. Mas assim, não sei se tem uma coisa muito errada com isso, sabe? Tudo bem que tem suas crenças, né? Que Jesus é uma figura que a gente não pode se colocar, que a gente tem que ter muito respeito, que ninguém tá no nível dele, mas você dizer, eu sou muito foda, eu sou igual a Jesus, você meio que tá falando que Jesus é foda também. Então eu entendo o pensamento dele de que ele não está falando mal. Gente, no clipe tem ele vestido de Jesus jogando basquete com o diabo, e Jesus ganha. Então assim, não tá diminuindo, entendeu? Se tivesse diminuindo, o diabo tinha ganhado. Se a gente for falar sobre ego, sobre narcisismo, quantos cantores pop, negros, gays, afeminados, a gente tem hoje fazendo o sucesso que o Lil Nas X faz? É só ele. Então, não sei, eu me sinto meio mal até de dizer que ele não pode ter um ego muito grande, sabe? Tipo, não. Você é o pica mesmo. Pensando em tudo que ele representa e quantas pessoas, principalmente jovens, gays, negros, virão nele a possibilidade de explorar sua arte também. Eu acho que assim, no final do dia, ele não tá fazendo mal pra ninguém, entendeu? Eu acho que essa é a visão geral da coisa. Agora, se você quiser criticar dizendo que o trabalho tá visualmente repetitivo em relação aos últimos trabalhos dele, aí eu até entendo. Não sei se eu concordo, não parei pra pensar muito se é bom manter uma linguagem visual que é tão fiel ao que foi feito lá atrás, porque se fosse qualquer artista pop a gente iria falar, putz, não inovou. Então não tem como ele se isentar dessas críticas também. Mas eu não sei se eu concordo, mas eu entendo, eu aceito esse argumento. Realmente, você pode dizer que é repetitivo porque é uma estética que ele já explorou num lançamento que foi recente. Agora, pintar ele como o inimigo número 1 da igreja, acho meio forçação de barra. E como eu disse, representando tudo que ele representa, sendo um jovem negro, gay, que abraçou esse lado queer, que abraçou esse lado feminino, que brinca com muitos estereótipos e que produz as suas próprias músicas, eu acho que ele merece algum crédito também. Então, particularmente, eu acho que a internet pegou um pouquinho pesado com o Lil Nas X, tá? Eu acho que a gente soltou a mão cedo demais. E, como eu falei, eu não quero pesar a mão na pauta racial, eu não quero. Mas, assim, tem outros artistas que também não inovam, mas que têm privilégio de ser branco, de ser hétero e que a gente continua consumindo. E a gente vai soltar a mão do Lil Nas X. Sei lá, só uma reflexão pra vocês. Não sei se vocês vão estar do meu lado nesse vídeo, mas a gente tem que falar o que a gente tem que falar. E só um parênteses aqui, eu acho que é válido você fazer crítica ao moralismo no seu trabalho, tá? E assim, eu não sou religioso, diz a pessoa com um colar de cruz e um brinco de cruz. Assim, eu tenho minha própria fé, mas eu não sou de nenhuma religião, não frequento nenhum espaço, então eu sou muito desligado desse meio. E ver coisas assim, por exemplo, ver ele vestido de Jesus Cristo não tem um impacto pra mim de, meu Deus, a minha figura que eu idolatro. Então, eu sei que o meu ponto de vista é um ponto de vista diferente de alguém que vive a religião de um jeito muito mais forte que o meu. Eu tô falando tudo isso pra você entender que, mesmo que fosse uma coisa muito escrachada, um ataque muito gratuito pra igreja, eu nem sei se isso em si me incomodaria, tá? Principalmente com o histórico que a igreja tem com jovens queer e tudo que a nossa comunidade já sofreu na mão dos conservadores e dos extremos religiosos. Não estamos generalizando, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que existe terapia de conversão, a gente sabe que existe pessoas que tiram a própria vida porque sabem que não vão ser aceitas no seu meio religioso. Não preciso te dizer tudo que a religião já fez com a nossa comunidade, porque se você vive, você sabe disso. Então, eu não me incomodaria nem se fosse uma briga com a igreja, mas não é, entendeu? Esse é o ponto. Eu não acho que seja uma briga aqui.
ele tá interpretando um personagem, tipo uma novela da Record, sabe? Contando uma história do ponto de vista dele, mas sem diminuir essas figuras. Enfim, deixa aí nos comentários se você acha que o Lil Nas X exagerou nessa nova era, ou se a gente soltou a mão dele cedo demais, coisa que a gente não faria com outros artistas. Diz aí de que lado você tá, eu quero saber a sua opinião também. Esse foi mais um vídeo do Fefoverso, espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.